Divida o número 16 em duas partes cujo produto seja 70. Então, cujo produto seja 70. Vamos pensar da seguinte forma. Nós vamos dividir o número 16 em duas partes, ou seja, essas duas partes eu vou chamar uma de x e a outra de y. Ao somarmos essas duas partes, ela tem que resultar necessariamente o número 16, né? A questão nos diz que esse produto tem que ser... O produto entre essas duas partes vai ter que ser 70, né? Então, vamos fazer assim. Um dos números é x. O outro número... Vamos isolar y aqui, ó. Y é igual a 16. Como esse x está somando do lado esquerdo da igualdade, vai passar para o lado direito trocando a operação. Está somando, então passou aqui subtraindo. Então, se a gente fizer o produto entre os dois números, ou seja, x, o produto é a multiplicação, né, galera? Então, x vezes 16 menos x, isso aqui tem que resultar 70. É esse o produto dividido no número 16 em duas partes, cujo produto seja 70. Então, a multiplicação entre x por y, galera, y é 16 menos x, né? Então, em vez de colocar y, aqui eu coloquei 16 menos x. Então, o produto entre os dois números resulta 70. Vamos resolver essa equação aqui e descobrir quem é x. Então, vamos fazer raiz distributiva, x vezes 16 e x vezes menos x. X vezes 16 é 16x. X vezes menos x, mais vezes menos é menos. X vezes x é x ao quadrado. Isso aqui é igual a 70. Então, só vou reorganizar aqui, vou colocar esse x ao quadrado aqui para a esquerda. Então, menos x ao quadrado, mais 16x, mais 16x. Isso aqui vai ser igual a 70, né? Igual a 70. Então, galera, menos x ao quadrado mais 16x vai ser igual ao seguinte. Como esse 70 está somando na direita, vai passar para o lado esquerdo, trocando a operação. Estava somando, passou subtraindo. Então, menos 70. Então, menos x ao quadrado mais 16x menos 70 ficou igual a zero, porque não sobrou ninguém aqui no lado direito, né? Então, nós temos aqui nossa equação do segundo grau. Vamos descobrir qual é o valor de x por meio da fórmula de Bhaskara. Fórmula resolutiva do segundo grau. Nós sabemos que, primeiramente, os coeficientes dessa equação aqui vão ser a, b e c. Galera, quem é a nessa equação? É quem multiplica o x ao quadrado. Esse menos 1 aqui que está escondido. Menos 1 é o a. Quem é b? B é o valor que multiplica x, que é o 16. Mais 16, né? E o c é o valor do termo independente, que é esse menos 70 aqui. Então, c é menos 70. Então, evidenciados os coeficientes dessa equação, vamos substituir os valores na fórmula de Bhaskara. Nós sabemos que a fórmula de Bhaskara é dada por... primeiramente, vamos calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b é 16. 16 ao quadrado menos 4 vezes o a. Galera, o a é menos 1. Então, 4 vezes menos 1. Isso aqui vezes c. O c é menos 70. Então, delta vai ser igual a 16 ao quadrado. Vou fazer na calculadora para dar uma agilizada, né? 16 ao quadrado é a mesma coisa que 16 vezes 16. 16 vezes 16 é 256. Isso aqui, vamos fazer assim agora. Menos 4, só vou repetir, menos 4. Menos 1 vezes menos 70, menos vezes menos é mais. 1 vezes 70 é 70, então ficou aqui só o 70, né? O mais está escondido, não precisa escrever. Então, esse aqui vai ser igual a 256. Menos 4 vezes 70, repetimos o menos e multiplicamos. 4 vezes 70 é 280, né? Então, o delta vai ser igual a 256 menos 280, que é menos o 24. Então, está calculado o valor do delta. Agora sim, vamos colocar aqui a fórmula de Bhaskara
que é dada por x, igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada desse delta aqui que a gente acabou de calcular, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva do segundo grau, de uma equação do segundo grau. Então, vamos substituir os valores aqui, menos b, ou seja, menos b é 16, né? Menos 16, mais ou menos a raiz de menos 24. Galera, a raiz de menos 24, deixa eu ver se eu pego um papelzinho aqui pra gente fazer isso. Deixa eu fazer aqui. Galera, raiz de menos 24, vamos fazer aqui. Raiz de menos 24 vai ser o seguinte. A raiz de menos 24 vai ser igual a raiz de menos... Galera, 24, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 6 vezes 4? Certo? 6 vezes 4 é 24, né? Então, a raiz de menos 24 vai ser igual a raiz de menos 6 vezes 4. Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, ó, a gente vai ter aqui menos 6 vezes... Galera, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao seguinte. Raiz de menos 6 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Eu só separei esse produto aqui em duas raízes. Galera, raiz quadrada de 2 ao quadrado, esse 2 aqui, corta com esse 2 do índice aqui que está escondido. E sobra o 2. Então, a gente fica com raiz de menos 6 vezes o 2 aqui que sobrou, vezes 2. Então, galera, isso aqui vai ser igual ao seguinte. Vamos separar essa raiz aqui também. Ó. Raiz de menos 6 é a mesma coisa que raiz de 6 vezes menos 1. 6 vezes menos 1, galera, é menos 6, certo? Isso aqui vezes o 2. Então, galera, raiz de 6 vezes a raiz de menos 1. Isso aqui vezes o 2. Então, nós vamos ter que... Vamos só reorganizar, colocar o 2 primeiro. 2 vezes a raiz de 6. Isso aqui vezes a raiz de menos 1. Galera, raiz de menos 1 é i, né? É o número imaginário i. Então, onde tem raiz de menos 1, a gente substituiu por i, né? Que é o valor. O i é igual a raiz de menos 1, só relembrando, né? Então, a gente ficou com isso aqui. Raiz de menos 24, deixa eu colocar aqui. Raiz de menos 24 é igual a... Vou colocar o i primeiro. É igual a i vezes 2 raízes de 6, certo? Então, a raiz de menos 24 é i vezes 2 raiz de 6. Vamos guardar essa informação, pera aí. Galera, a gente vai ter aqui, ó, mais ou menos a raiz do delta, né? Galera, o delta é menos 24, então raiz de menos 24, que foi o que a gente acabou de calcular. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a é menos 1, né? 2 vezes menos 1. Então, nós vamos ter que... Vamos separar em duas contas aqui, ó. Nós vamos calcular x' e vamos calcular x duas linhas, né? Então, x', vamos fazer o cálculo de x' com esse mais e o de x duas linhas com esse menos aqui. Menos 16. Menos 16. Mais raiz de menos 24, galera. Raiz de menos 24 é i vezes 2 raiz de 6, não é isso? Então, mais i vezes 2 raiz de 6. Isso aqui dividido por 2 vezes menos 1. Galera, 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, x' vai ser igual a... Vamos fazer aqui, continuar aqui embaixo. A gente faz assim, galera. Menos 16 dividido por menos 2, menos dividido para menos é mais. 16 por 2 é 8. Então, mais 8. Galera, mais i vezes 2 raiz de 6 dividido por menos 2, mais por menos é menos. I vezes 2 raiz de 6 por 2, o 2 vai cortar com 2, né? E vai sobrar i vezes a raiz de 6. I vezes a raiz de 6. Então, x' é 8 menos i raiz de 6, certo? Agora, vamos fazer o cálculo aqui do x duas linhas, que é com esse sinal de menos. Então, nós vamos ter menos 16 menos a raiz de menos 24. Menos a raiz de menos 24. Opa, a gente acabou de calcular, né? Qual é a raiz de menos 24. Deixa só. Menos a raiz de menos 24. Né? Então, menos... Galera, raiz de menos 24, só lembrando que é i vezes 2 raiz de 6. Dá uma rabiscada aqui.
menos 16 menos I vezes 2 raiz de 6, isso aqui tudo dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2, né? Então, x duas linhas vai ser igual a menos 16 por menos 2, isso aqui é 8, né? Menos por menos é mais, 16 por 2 é 8. Menos por menos é mais. E o 2 vai simplificar com 2 aqui, ó. I vezes raiz de 6. Então, 8 mais I raiz de 6. Então, x duas linhas é 8 mais I raiz de 6. Então, divida o número 16 em duas partes, cujo produto seja 70. Então, nós vamos ter duas partes. Uma das partes vai ser 8 menos I raiz de 6. E a outra parte vai ser 8 mais I vezes a raiz de 6. Tá aqui a resposta. Desculpa o garrancho aqui, galera, mas eu acho que deu para entender, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!